Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, vamos mostrar a você a visita que fizemos a Cafarnaum, a cidade de Jesus. Situada ao norte do Mar da Galileia, é citada pelos evangelistas em diversas situações. No tempo de Jesus, Cafarnaum fazia parte de uma importante rota comercial, a Via Maris. Graças a isso, povos de terras mais distantes de Jerusalém tiveram oportunidade de ouvir o anúncio do Evangelho. Na cidade israelense de Cafarnaum, muita gente ouviu pessoalmente a pregação de Jesus e ficou maravilhada com a doutrina e os ensinamentos deste homem decisivo na história da humanidade. O evangelista João narra que depois de atravessar o lago de Tiberíades e de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, que alimentaram 5.000 pessoas, Jesus retirou-se para orar no monte. Em seguida se deu um grande acontecimento que marcou a vida daqueles que seguiam Jesus. Tal acontecimento continua chamando a atenção de todos os que creem que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. Chegada a tarde, os discípulos de Jesus desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar se agitava porque soprava um vento forte. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas Jesus disse a eles: "Sou eu, não tenham medo." Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. É possível que Cafarnaum tenha sido fundada após os israelitas voltarem do cativeiro babilônico. Se isto estiver correto, então fica explicado o porquê de Cafarnaum não ser citada no Antigo Testamento. No Novo Testamento é especialmente citada em conexão com o ministério de Jesus. A posição privilegiada de Cafarnaum ao longo da costa norte do Mar de Tiberíades, rica em peixes, sua proximidade com as fontes de água de primavera em Tábiga e também por fazer parte da rota comercial Via Maris, permitiram que seus habitantes se dedicassem à pesca e à agricultura, beneficiando-se do tráfego comercial. Por ela iam e vinham comerciantes e outros trabalhadores de diferentes lugares e costumes, que traziam e levavam informações e experiências de vida. Isso contribuiu para que as palavras de Jesus e o anúncio do Evangelho chegassem a terras mais distantes. Seu nome muito provavelmente significa aldeia de Naum, uma variante grega do hebraico Kefar Nahum. Como Naum significa compassivo, Cafarnaum também pode significar vila de compaixão. E de fato, os evangelistas narram diversos episódios em que Jesus acolhe a todos, mostrando-se atencioso e compassivo. E deixa claro que as curas e milagres que ali realizou têm a ver com a fé de quem o busca. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: "Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito." Disse-lhe Jesus: "Eu irei e o curarei." Respondeu o centurião: "Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem.
e digo ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, Jesus disse aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Escavações trouxeram à luz os períodos de ocupação registrados por fontes literárias. A sinagoga e a casa de Pedro se encaixam nas descrições de peregrinos do início do cristianismo. No primeiro século da era cristã, uma comunidade judaico-cristã costumava reunir-se em Cafarnaum e estabeleceu a casa de Pedro como local de reuniões e cultos domésticos. Durante o reinado do imperador Constantino, os fiéis puderam erguer um edifício maior que servia tanto para o culto quanto para acomodar os peregrinos vindos de longe. No período bizantino, tanto a sinagoga como uma igreja octogonal foram reconstruídas em estilo elegante e monumental, indicando o bem-estar econômico e social dos habitantes, bem como o interesse demonstrado pelas comunidades cristã e judaica do país. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas citam Cafarnaum como lugar onde morava Pedro. Em visita à família desse apóstolo, Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre alta. A casa de Pedro, frequentemente mencionada nos evangelhos sinóticos em relação à atividade de Jesus em Cafarnaum e registrada mais tarde pelos peregrinos, foi redescoberta em 1968 sob os alicerces da igreja octogonal a uns 30 metros ao sul da sinagoga. A casa foi construída no final do período helenístico. No final do primeiro século foi transformado em uma domus ecclesia, tornando-se uma casa para reuniões religiosas. A identificação da casa de Pedro é baseada na combinação de dados arqueológicos e de fontes literárias. Sobre a casa foi construído um moderno santuário que acolhe um grande número de peregrinos. No piso central deste santuário há uma laje de vidro, de onde as ruínas da casa de Pedro podem ser vistas. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A chamada Sinagoga Branca em Cafarnaum foi o primeiro edifício no qual os arqueólogos se concentraram. Foi trazido à luz a partir das primeiras escavações, em 1905, seguidas pelas do padre Gaudêncio Orfali, em 1921. Em 1969, os franciscanos Virgílio Corbo e Estanislau Lofreda empreenderam investigações nessa sinagoga. Tais investigações foram realizadas num período de 13 anos e envolveram 23 trincheiras abertas dentro e fora das ruínas. Os resultados levaram a uma revisão na data de construção da sinagoga, que agora é atribuída ao século V e não ao segundo ou terceiro, como havia sido proposto após as escavações anteriores. As investigações também procuraram estabelecer a localização da sinagoga, que teria sido construída por um centurião, citado pelos evangelistas Mateus e Lucas, que estimava o povo judeu. Esta sinagoga era frequentada por Jesus. A cura do servo do centurião, da sogra de Pedro, um exorcismo ao pôr do sol e outro na sinagoga,
a cura de um paralítico e do filho de um oficial, o chamado de Pedro, André, Tiago e João e de Mateus, que trabalhava como cobrador de impostos nessa cidade, foram estes e tantos outros eventos que fizeram com que Cafarnaum ficasse conhecida como quartel-general de Jesus e de seus seguidores, tanto que o local passou a ser chamado de a Cidade de Jesus, onde ele fixou residência entre os 30 e os 33 anos de idade. Também em Cafarnaum, Jesus pronunciou muitos de seus mais importantes discursos. Um exemplo é o em que ele afirma: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede." Nessa cidade, Jesus fixou residência, encontrou-se com os amigos, realizou curas e milagres e também deu muitos ensinamentos a todos que o seguiam. Visitar o lugar onde Jesus esteve tão presente faz com que o peregrino também queira ser um anunciador do Evangelho.